Então vamos neste momento dar um abraço bem apertado, sentir o coração bater, sentir a transmutação de cada um de nós através da nossa respiração, através deste amor universal que Deus tanto confia e acredita que cada filho que Ele criou possa emanar neste momento para todo esse universo infinito. E como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Ti, Senhor, Mestre de todas as horas. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em Teu nome, e queremos Te pedir que nos abençoe e nos ampare nos estudos de hoje. Que todos os companheiros, participantes sejam amparados e fortalecidos em suas necessidades. E que todos nós sejamos envolvidos e inspirados pelo Teu amor, Senhor. Que em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena esta sala e esta tarefa, sobretudo em nome de Deus, iniciamos mais o nosso estudo coordenado pelo nosso amigo Arnaldo, Diálogo com as Sombras. Estudo que vai nos mostrar, nos indicar, nos encaminhar para com todos aqueles mal entendimento, onde podemos buscar o despreendimento, os medos, as inseguranças, tudo aquilo que muitas vezes ainda desconhecemos. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje nos fala sobre pensamento e forma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Figuremos a ideia como sendo a fonte nascida do manancial do coração, traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra, deste modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina o edifício. Elevar-se do solo, o técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária. E o artista compõe sublimadas formação da beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. Também pensando que o sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para as vitórias da luz, os empreiteiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que lhes infelicitam a senda.
inclinando-os aos resvaladouros da treva. Reflitamos no magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situa o coração, diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Então que essa mensagem ela possa nos fortalecer nessa tarde. Peço que os nossos bons amigos possam ir ao encontro da nossa irmã Cris, que ela se sinta envolvida, que ela possa participar conosco aqui na área de texto, que tudo passa. E eu convido agora para que o nosso irmão, nosso amigo, cada vez que eu digo irmão, trava aqui. Irmão, eu não sei se eu digo irmão ou amigo. Dê início às nossas atividades. Bom estudo para todos nós. Seja bem-vinda, fraterna. Rô, você só tem que tomar cuidado, porque começou a chamar de irmão, a chapa esquenta, né? Muito bem. Que bom estar aqui com vocês de novo. As minhas sextas-feiras, no período da tarde, tem sido assim uma ansiedade. Tem dia que parece que vai dar 6 da tarde, mas não chega às 4 horas para poder estar aqui nesse recanto de reflexões, de análise, de estudo, de aprendizado e, acima de tudo, essa gostosa convivência virtual, não é mesmo? Que tanto nos tem preenchido com vibrações calorosas e verdadeiras. Mas vamos lá então. Hoje eu vou correr um pouco mais para nós terminarmos esta mensagem de Kardec e finalmente darmos entrada em definitiva ao estudo Diálogo com as Sombras. Nós terminamos a semana passada Kardec deixando os seguintes puxões de orelha. Onde estão os frutos do labor fecundo de todos os dias dos amigos do além-túmulo? Acaso apodrecem roídos pela traça? Trocados pelo bolor dos arquivos repletos de comunicações? Se é assim, e agora, não tendes vós como voltar atrás. Não há possibilidade. Porque já está com a mão no arado. Onde a segurança da vossa fé? A estabilidade da vossa crença? Se entregue a vós mesmos, julgando-vos possuidores de grandes conhecimentos doutrinários, afastais pela prática das vossas obras aquele que até hoje tem procurado incessantemente colocar-vos debaixo do grande lábaro, Deus, Cristo e caridade. Aqui Kardec nos fala que, infelizmente, muitos daqueles que fazem parte do movimento espírita, estuda, e às vezes estuda muito, mas permanece com o estudo na mente e não consegue transmutá-lo ou transmudá-lo para o coração. E assim fala uma coisa e faz outra. Onde? Segue Kardec.
torno a perguntar: onde a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença? Se tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdividis, a multiplicais ao capricho das vossas individualidades, sem contar com a coletividade que vos poderia dar a força, se constituíssem um elemento homogêneo, perfeitamente preparado pelos que se encarregam da revelação. Kardec aqui fala de uma coisa que eu acho que na sala, tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar. Se alguém já ouviu falar, por favor, nos comunique, mas eu acho que não. Já ouviram falar do tal do espiritismo à moda da casa? Ou então, não tem espíritas que não aceitam, ninguém nunca ouviu falar isso, né, senhor? Não é, Graça? Não é assim que acontece, né? Em tantos outros casos, além do espiritismo à moda da casa, certa feita eu comentando com um companheiro de doutrina a respeito da obra de Leon Denis, e em especial o problema do ser, do destino e da dor, que eu gosto muito, e ele falou que bife à moda da casa é bom também, né, Catinha? Se for na casa de gaúcha, aí é que a coisa fica boa. Bom, então comentando com esse amigo a respeito da obra de Leon Denis, ele disse que ele não botava muita fé em obra que não fosse psicografada. Então tem mais essa, viu? Cuidado quando você emitir a sua própria opinião com aqueles que vão ouvi-la, porque só vão acreditar no que você diz depois do processo da morte do corpo físico, depois do mecanismo da desencarnação, e quando você resolver ditar algo para algum psicógrafo, tenha o cuidado de ter em suas mãos CPF, RG, cópia da conta da água da casa que você morava ou a conta do telefone. É terrível. Esses são aqueles que Deolindo Amorim fala que só faz espiritismo com os espíritos. Se for com encarnado, não faz espiritismo. Mas onde a vantagem, nos pergunta Kardec, das subdivisões? Onde o interesse real para a doutrina e seu desenvolvimento? Na dispersão que fazeis do vosso grande todo, dando já desse modo um péssimo exemplo aos profanos. Por isso que pregais a fraternidade e vos dividis cheios de dissensões? Cabe aqui um comentário. E se chegar ao ouvido de alguém da FEB, tomara que preste atenção, porque lá na FEB existe uma subdivisão que está sendo comemorado 130 anos, como eu já comentei aqui, dos rustanguistas, não é? Então, dentro da casa máter do espiritismo no Brasil, a subdivisão existe. E Kardec mandou essa mensagem exatamente para chegar ao conhecimento dos diretores da FEB, que nesse período era no Rio de Janeiro. Quer dizer, a mensagem de Kardec continua atualíssima. Onde as vantagens de tal proceder estarão na diversidade dos nomes que dais aos grupos? Por que isso? Será porque este ou aquele haja recebido maior doação do patrimônio divino?
Será porque convenha a propaganda que fazeis? Analisem comigo, os convido, queridos companheiros. Quantas e quantas vezes adentrei casas espíritas, e aqui não vai nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas é uma constatação, que eu pude perceber, e eu viajei durante 40 anos o Brasil todo, então eu pude visitar inúmeras casas espíritas. Eu perdi as contas, mas eu creio que mais de 600 casas. E em muitas delas, você entra, está escrito assim: Biblioteca Allan Kardec. Aí dentro da biblioteca tem a livraria, e tem uma placa lá, Livraria André Luiz. Aí você entra no salão de palestra pública, o salão tem o nome de um dos fundadores da casa. Aí quando tem uma sala de reunião mediúnica, Sala Bezerra de Menezes. Lá na cozinha, Recanto Meimei. Ora, começa aí algo que fica meio estranho, né? Parece Igreja Católica colocando o nome de santo, porque é isso que nós estamos fazendo, transformando aqueles que através de um fecundo labor quer nos trazer a não necessidade do dogmatismo, e nós criamos o dogmatismo dentro do centro espírita. E aí falamos para todo mundo, não, e conta-se uma meia verdade, portanto uma meia mentira. Doutrina espírita não tem dogma. Uma vez eu ouvi isso, e infelizmente, alguns aqui já me conhecem, eu não tenho papa na língua, e eu fui obrigado a dizer para ele que ele estava contando ou uma meia verdade, ou uma meia mentira, ou uma mentira completa. Porque quem afirma que doutrina espírita não tem dogma, não leu o livro dos espíritos, e não sabe o que é reencarnação. Porque reencarnação é um dogma. E ainda está no livro dos espíritos o dogma da reencarnação. Doutrina espírita não tem dogma religioso. O dogma, essa palavra, através do dicionário Aurélio, nos fala que algo que se tornou verdade no correr dos tempos passa a ser um dogma, porque ele expressa a verdade. E reencarnação é uma verdade. É uma lei da natureza. Não existe a lei da reencarnação, mas existe uma lei da natureza denominada reencarnação. E ao mesmo tempo é uma doutrina, porque ela tem princípios, fundamentos que criam um corpo doutrinário. Mas nós espíritas nos damos muito bem de dogma na doutrina, falando da lei da reencarnação e não atendendo em nenhum dos dois pontos a mensagem do Espírito de verdade, Jesus. Espíritas, eis o primeiro ensinamento: amai-vos. E eis o segundo ensinamento: instruí-vos. Bem, continuando com Kardec. Catinha, faltou Dona Ivone, né? Mas tem muitas salas por aí, muitos ambientes de eventos e até casas espíritas com o nome dela.
A questão aqui é que eu não estou dizendo que o nome espírito não possa levar, que o centro espírita não possa levar o nome de um ícone do espiritismo. Isso é natural. Agora, para cada sala dentro da casa, colocar um patrono, isso para mim é fazer concorrência de mentores, né? É a pura concorrência. E é botar nome de fazer dos mentores santos. Isso é ranço religioso. Isso é coisa de quem não consegue se desligar do catolicismo. Aí ele não sabe dizer se ele é espiritólico, né? Que é o espírita que vai na igreja católica, é catopirita, o católico que vai no centro espírita, né? E por aí segue as complicações. E são complicações demais, não é, senhor? Kardec, então. Mas, para propaganda, precisamos dos elementos constitutivos dela. Pergunto: onde é a escola de médiuns? Existe? Hoje em dia já existe, né? Ainda bem. Porque os centros espíritas sérios, e muitos, se não a maioria, já entenderam que temos que estudar Kardec. O médium, para poder participar de uma reunião mediúnica, como recomenda Hermínio Miranda nesse mesmo livro, Diálogo com as Sombras, tem que ter, no mínimo, conhecimento básico a respeito da mediunidade. Porque entrar na mediunidade sem ter conhecimento, no mínimo básico, é sair para uma viagem com o bilhete de ida, sem preocupar-se com a volta, e às vezes não volta. Vira joguete dos espíritos trevosos. Porventura, os homens que têm a boa vontade de estudar convosco os mistérios do Criador, preparando seus espíritos para o ressurgir na outra vida, encontram os instrumentos disciplinados? Os médiuns perfeitamente compenetrados do importante papel que representam na família humana e cheio dessa seriedade, que dá uma ideia exata da grandeza da nossa doutrina? Olha, a coisa aqui é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu conheço uma casa espírita que não há estudo, não há escola de médiuns. Parece mais um terreiro de Umbanda, porque chega lá e logo já está sentando na mesa e dando passagem, permitindo incorporação, trazendo mensagem. É uma bagunça inteirada. E muitos dos médiuns, entre aspas, que frequentam essa casa, não acreditam nem em reencarnação. Agora aqui, instrumentos disciplinados. Preparar o espírito do espírita para agir na outra vida, ou seja, desencarnação, fenômeno da morte do corpo físico, mecanismo e desembaraço dos laços para que ocorra a desencarnação real, não é? Ou seja, enquanto o mundo discute qualidade de vida, nós espíritas deveríamos estar discutindo rotineiramente a nossa qualidade de morte. Isso é um assunto de extrema importância e super top, mega urgente. Porque senão nós não vamos nem entender uma mensagem de Chico.
que quando alguém fazia muitas perguntas para ele, querendo adentrar na sua intimidade, seja pessoal ou mediúnica, ele só dizia o sim. Ele só dizia: amigo, eu prefiro ser um bobo espírita do que um espírita bobo. Então, o espírita que não está preocupado com a qualidade de morte, a meu ver, é um espírita bobo. E quando estiver preocupado com a qualidade de morte, receber críticas e ser chamado de bobo, pode dizer francamente: você tem razão, eu sou um bobo espírita. Posso ser bobo, mas sou espírita. Mas eu não serei mais o que já fui, espírita bobo. Continuando, ou a vossa propaganda se limita tão somente a falar do espiritismo? Gente, é o que a gente mais assiste hoje nesse mundão de meu Deus, não é? Parece que lá na erradicidade está sendo criado expositores em ritmo de fábrica que tem linha de produção. Porque atualmente não é somente tomar cuidado com as obras que têm cunhos ou cunho antidoutrinário. Infelizmente, e por isso, com muita humildade eu peço a vocês, que no momento em que eu colocar aqui algo que contraria a doutrina, sejam caridosos e me corrijam na hora. Porque eu tenho muito medo de sair por aí levando algo que não condiz com a doutrina espírita. E no entanto, o que nós temos visto são oradores espetaculares e infelizmente espetaculosos, com uma eloquência invejável. É isso aí, Márcio, você sim, com todo mundo. É de uma inteligência inestimável, mas não vivencia nem a doutrina e nem o cristianismo. E as falas cada vez mais se tornam vazias, sem profundidade. Falas que não tocam os nossos corações. Uma fala, que é bonita pelo corpo que ele dá à fala, principalmente utilizando as tecnologias de hoje, com PowerPoint, telão, filmadora, não é? Mas aí fico pensando, onde está a mensagem de Kardec? Não te preocupes com o mensageiro. Preocupa-te em entender, aprender, apreender a mensagem, quando ela for boa. Onde fica a mensagem de João? Vedes primeiro se esses espíritos são de Deus. E eu fico me perguntando, eu só mudo uma letra. Vede primeiro se esses espíritas são de Deus, porque a coisa está feia, o bicho está pegando. E aí, se nós não tomarmos esse cuidado,
ainda assim não atenderemos à alertiva de Jesus. Estamos de nós nos tornando cegos e surdos, sendo guiados por quem só tem um olho. Mas quem tem um olho na terra de cego é rei. Quem tem um ouvido na terra de surdo é rei. E quem tem língua na terra de mudo também é rei. É verdade, Catinha. É o que nós comentamos. Estão sendo fabricados oradores espíritas como se estivessem saindo de uma linha de produção no automático e automatizados. Porque a gente ouve Evangelho com as repetitivas cantinelas. Aí eu fiquei pensando, né? Se o filho do Lula copiou algo do Google, da internet, e conseguiu montar um projeto e cobrar não sei quantos milhões de reais, tá fácil também hoje fazer palestra, né? É só entrar no Google, baixar uma palestra, gravá-la e sair falando. Só que a cópia não é tão perfeita quanto a matriz, né? E aí vai colocando aqui e ali, a serviço das trevas, pontos antidoutrinários e contrapontos àquilo que realmente é doutrinário. Os vossos deveres e as vossas responsabilidades individuais e coletivas se limitam a dar a nota do ridículo àquele que vos observa, julgando-vos doidos e visionários? É uma realidade, né? Porque quando alguém vai falar de algo que não sabe falar com propriedade, ou seja, não conhece, e conhecer em doutrina espírita não é o conhecimento intelectual que basta. Porque o conhecimento intelectual tem que ser a base para promovermos em nós a reforma. Ótimo quando esse conhecimento nos traz esse verdadeiro permitido pelo alto. E nós vamos aprendendo que por muito falar em amor, nós aprendemos a amar. Por muito falar em virtude, nós potencializamos as virtudes. Não estou aqui dizendo que fala-se uma coisa e pratica-se outra, porque aquele que fala já está fazendo algo. Mas como reconhecer o bom espírita? Nos fala Kardec que o bom espírita é conhecido pela transformação, mas também e talvez principalmente pelo esforço que faz por essa autotransformação. E quando não tomamos o cuidado ao levar a mensagem da doutrina espírita, podemos e correremos com certeza o risco de sermos considerados doidos e visionários, e doido e visionário, o local mais propício para ele ser locado não é o centro espírita, não.
é o manicômio. Lá sim ele pode ser doido e visionário, ninguém vai acreditar. Mas cadê a nossa responsabilidade? Meus amigos, sei quanto é doloroso tudo isto que vos digo, pois que cada um dos meus pensamentos é uma dor que repassa profundamente o seu espírito. Sei que as vossas consciências sentem perfeitamente todo o peso das verdades que vos exponho. Mas eu vos disse ao começar, temos responsabilidades e compromissos tomados, das quais procuramos desobrigar-nos por todos os meios ao nosso alcance. Se completa, segue Kardec, não está a minha missão na terra? Se mereço, Senhor, a graça de vir esclarecer a doutrina que me foi revelada, dando-nos nossos conhecimentos compatível com o desenvolvimento das vossas inteligências, se vejo que cada dia que passa da vossa existência, iluminada pela sublime luz da revelação, se produzirdes um trabalho na altura da graça que vos foi concedida, é um motivo de escândalo para as vossas próprias consciências. Devo usar esta linguagem rude do amigo, a fim de que possais, compenetrados verdadeiramente dos vossos deveres de cristãos e espíritas, unir-vos num grande agrupamento fraterno, onde, avigorados pelo apoio mútuo e pela proteção dos bons, possais enfrentar o trabalho extraordinário que cumpre realizar para a emancipação dos vossos espíritos. Trabalho que inegavelmente ocasionará grande revolução na humanidade, não só quanto à parte da ciência e da religião, como também na dos costumes. Uma vez por todas vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores, não podem ficar no estreito limite da boa vontade e da propaganda sem os meios elementares, indicados pela mais simples razão. A realidade é que Kardec está dizendo assim: tudo que fores fazer, faça bem feito. Não é mesmo? Não faça o possível, tão somente, mas faça sempre o melhor. Mas seguindo, não vem absolutamente ao caso o reportar-vos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse que a luz não se fez para ser colocada debaixo do alqueire. Nem vem ao caso e não tem aplicação, porque vós não possuis ainda luz própria. E é uma maneira triste de entender isso, né, Rô? Tudo que está acontecendo, não é mesmo? Pessoal, um minutinho só, por favor. Lô, eu te ligo daqui a pouco, eu estou no microfone. Tchau. Muito bem. Então Kardec fala que nós ainda temos luz própria. E aqui nós nos lembramos que essa luz própria que Kardec fala não é a luz própria criada pelo intelecto. É exatamente a luz própria que ainda não desenvolvemos na moral,
na bondade, no exercício do amor, na caridade. Essa sim é que tem um real valor quando verificada a existência dela pelos nossos maiores. Porque tem muito cientista por aí muito intelectual que acha que é sábio, mas não é. Ele tem a sabedoria, e sabedoria quer dizer aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento nos leva, quando nos voltamos para a moral, a desenvolver moral. Mas só nos tornaremos verdadeiros detentores da sabedoria quando utilizarmos o conhecimento com ética e avançando mais um pouco, estaremos em consonância com a moral. Aí sim seremos verdadeiros sábios. É isso, Rosarinha, desenvolver o sentimento. E o ápice do sentimento é o amor. Lembra-se da lei de amor que está no Evangelho? Não vem absolutamente ao caso, não é? Kardec falou reportar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, para que façamos a luz, porque não temos ainda essa luz da bondade, da caridade, do amor. Mas ele recomenda: fazei a luz pelo vosso esforço, iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes, disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então sim, distribuir a luz, ela vos pertence. E vos pertence porque é um produto sagrado do vosso próprio esforço, uma brilhante conquista do vosso espírito empenhado nas lutas sublimes da verdade. Aqui está Kardec falando moral, elevação moral, amor, caridade, adoração a Deus, veneração a Cristo e cultivação da caridade. Isso se traduz em ser humilde acima de tudo. Fora desses termos, podeis produzir trabalhos que causem embriaguez à vista, mas nunca que falem sinceramente ao coração. É o que estávamos falando agora há pouco, dos expositores produzidos em série, dos escritores também produzidos em séries, dos psicógrafos produzidos em série, com mensagens que muitas das vezes não acrescentam em nada, até atrapalha quem realmente quer estudar Kardec, porque fica uma confusão danada. Podeis, que nos fala, produzir emoções fortes. Por isso que muitos são os que gostosamente se entregam ao culto maravilhoso. Nunca, porém, deixarão as impressões suaves da verdade, vibrando as cordas do amor divino no grande coração humano. Fora dessa conversão ortodoxa, é possível que as plantas cresçam nos vossos grupos, mas é bem possível que também seus frutos sejam bastante amargos, bastante venenosos, determinando, ao contrário do que devia acontecer, a morte moral do vosso espírito, a destruição pela base do vosso templo de trabalho. Aqui Kardec está dizendo que mesmo
que nós tenhamos um amor pela casa que frequentamos, a verdadeira causa é a autotransformação. É estar engajado no trabalho da proposta de Jesus, que é o amor. É tornar-se espontaneamente e estar comprometido com esta causa é exercitar a fraternidade, a caridade, a bondade. Se a casa nos acolhe, a causa nos modifica, nos faz mudar para melhor. E se na casa encontramos tantos outros engajados nessa mesma linha de trabalho de pensamento, repetindo, caridade, fraternidade e amor, tudo se torna menos difícil, até tornar-se mais fácil de produzir. Se o Evangelho não se tornar realmente em vossos espíritos um broquel, quem vos poderá socorrer, uma vez que a revelação tende a absorver todas as consciências, emancipando o vosso século? Se o Evangelho, nas vossas mãos, apenas tem a serventia dos profanos livros que deleitam a alma e encantam o pensamento, que vos poderá socorrer no momento dessa revolução planetária que já se faz sentir? Que dará o domínio da terra aos bons, preparados para seu desenvolvimento, que ocasionará a transmigração dos obcecados e endurecidos para o mundo que lhes for próprio? Que será de vós? Quem vos poderá socorrer, se à lâmpada do vosso espírito faltar o elemento de luz com que possais ver a chegada inesperada de Jesus Cristo, testemunhando o valor dos bons e a fraqueza moral dos maus e dos ingratos? Se fostes chamados às bodas do Filho do vosso Rei, por que não tomam os vossos espíritos as roupagens dignas do banquete, trocando conosco o brinde do amor e da caridade pelo feliz consórcio do Cristo com o seu povo? Se tudo está preparado, se só faltam os convivas, por que cedeis o vosso lugar aos coxos que virão como últimos, a ser os primeiros na mesa farta da caridade divina? Esses pontos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda, apesar da revelação, não provocaram a vossa meditação? Esse eco que ressoa por toda a atmosfera do vosso planeta, dizendo: os tempos são chegados. Será um gracejo de Deus com o fim de apavorar os vossos espíritos? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, vivendo cheios de dissensões e de lutas, como se não constituíssemos uma única família, tendo para a regência dos nossos atos e dos nossos sentimentos uma única doutrina? Será dando a todo momento e a todos os instantes a nota do escândalo, apresentando-nos aos homens como criaturas cheias de ambições, que não trepidam em lançar mãos até das coisas divinas para o gozo da carne e a satisfação das paixões do mundo? Mas seria simplesmente uma obcecação do espírito,
pretender desobrigar-se dos seus compromissos e penetrar no reino de Deus coberto dessas paixões e dessas misérias humanas. Isso equivaleria ou não acreditar-nos naquilo mesmo em que dizeis que credes. Seria zombar do vosso Criador, que, não exigindo de vós sacrifício, vos pede, entretanto, não transformeis a sua casa de oração em covil de ladrões. E finalizando parte desta mensagem no dia de hoje, e já preocupado porque vou ter que reler tudo o que Kardec perguntou, não somente para mim, mas para todos nós, nesta parte da mensagem, com muito cuidado, com bastante profundidade, para perceber e até mesmo através de uma análise profunda, aquilatar em que ponto eu, Arnaldo, me encontro e de que forma seriam as minhas respostas a essas perguntas. Finalizamos então com uma mensagem de Kardec. Meus amigos, sem caridade não há salvação. E sem fraternidade não pode haver nunca a união. Fica aqui então este pequenino servo, deixando em cada coração que aqui está um beijo fraterno e sincero, em vibrações de amor e paz a todos. Uma boa tarde, um bom final de semana e até sexta que vem. Tchau. Obrigada, Arnaldo, por este estudo, por essas colocações de Kardec, que é muito importante para nós, né? Que no decorrer desse livro a gente vai entender, vai compreender muito mais tudo isso que tu nos colocou nesses dias, essa reflexão, onde a gente pode refletir que ainda, nossa, como a gente peca ainda em muitas coisas, nossa, passa um filme na nossa cabeça, principalmente nós que somos trabalhadores da doutrina, né? Trabalhamos cada um nas suas casas espíritas e a gente sabe ainda que tem tanta coisa ainda que pode se mudar para melhor, mas que a gente possa fazer a nossa parte. O importante é cada um fazer a sua parte. Bom, os que estão aqui pela primeira vez, bem-vindos, bem-vindas. Nossa sala funciona segunda, terças, quintas e sextas. Feiras, segundas 15 horas, às terças às 17h30, às quintas às 16 e às sextas às 16. E agora nós vamos entrar no momento das vibrações. Então eu convido que todos coloquem uma água para ser fluidificada. Procurem serenar suas mentes, seus corações. Vamos confiar. Vamos buscar junto aos nossos amigos, nosso Pai Maior, e essa espiritualidade amiga, infinita, que sempre está aqui, nos auxiliando, nos intuindo, nos fortalecendo
não só o nosso espírito, mas o nosso físico. Então, neste momento em que estamos encerrando nossas reflexões da tarde com nosso amigo Arnaldo, agradecemos a presença de todos os irmãos. Mas, Senhor, humildemente te pedimos que nos envolva em lances as tuas luzes esclarecedoras em nossas direções. Cubra-nos com a tua proteção, reabastece nossas energias, fazendo-nos mais amor e mais compreensão. E assim, com o ambiente harmonizado, vamos levando nossos sentimentos e pensamentos ao alto e vamos juntos vibrar pela paz, pelo amor, pela harmonia, a saúde e equilíbrio, em benefício dos nossos irmãos, especialmente daqueles que estão mais próximos a nós. Vamos iniciar vibrando pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil com muito amor em nossos corações, imaginando o seu contorno todo iluminado, pedindo a Jesus que essa luz seja forte, o suficiente para irradiar a todos paz, justiça e amor. Vibremos por todos encarnados e desencarnados que estão em sofrimento, que se encontram em um leito de dor, nos hospitais, nos asilos, ou pelas ruas, que possam ser fortalecidos e esclarecidos. Que todos os lares da terra, o nosso também, seja abençoado e que a harmonia e o amor estejam sempre presentes. Pedimos, Senhor, por todos os dirigentes e trabalhadores espíritas, para que sejam fortalecidos e continuem sempre com o trabalho de amor, de acolher e consolar a todos que precisam. Finalmente, pedimos por nós mesmos que possamos ter discernimentos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações. Graça vos damos por todas as bênçãos recebidas neste momento, Senhor. Que assim seja. Continuando, pedimos que coloque as suas águas para serem fluidificadas. Agradecemos nossa doce e meiga Maria pelas bênçãos recebidas e pedimos que nos eleve até o nosso Mestre Jesus. E a Ele agradecemos pelo Evangelho de luz, pelo amor que nos dedica e por todos os ensinamentos. Rogamos aos bons espíritos, encarregados da fluidificação das águas, que depositem em nossas águas as energias salutares para nosso equilíbrio físico, espiritual e mental. Que possamos, Senhor, retribuir sempre o muito que recebemos, amando-nos uns aos outros, transformando-nos em pessoas melhores e assim possamos estar sempre contigo, na certeza de que está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Respirando, quero agradecer a vocês pela presença. Tomem as suas águas. Cris, querida, eu tenho a certeza absoluta que tu foi muito bem assessorada nessa tarde no teu lar. Segunda-feira vamos estar aqui às 15 horas com o estudo do livro A Filosofia. Nossa, às vezes me dá uns brancos, vocês não fazem. O Desafio da Felicidade. Terça-feira que vem vai ser o Carlos que vai trazer o estudo
Sexo e Destino, às 17h30. O horário. Nós mudamos esse mês o horário porque a Sil vai estar de férias, né? Então vai ser às 17h30, nas terças. Na quinta-feira que vem, se não me falha a memória, é o Carlos que vai fazer o Evangelho no Lar às 16 horas. Ele vai continuar o capítulo 5 e vai falar sobre o item 11 e 12. E na sexta-feira estamos novamente aqui com o nosso amigo Arnaldo, adentrando no livro Diálogo com as Sombras. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz, um final de semana maravilhoso. Aqui tá friozinho, aquele frio bem gostoso. Uma sopinha bem quentinha para aquecer o coração. Beijo. Vamos fechar a sala. Arnaldo, Sil, Márcio, se precisar de mim, me chama pelo WhatsApp. Ou Márcio pela internet aqui, pelo Skype, tá bom? E tu também, viu, Cris? Se precisar de alguma coisa, dá um toquezinho no WhatsApp, tá? Beijinho. Bom descanso. Licença que fecharei a sala. Os nossos estudos já vão estar lá no YouTube, viu? Beijinho.